Meus irmãos, o texto se encontra em Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, a partir do versículo 44. Já era quase a hora sexta, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Amém. Nós fomos privilegiados nesta manhã. Agradeço a Deus pela oportunidade de poder participar desse culto tão especial e aproveito também para agradecer a Deus pelas exposições piedosas e competentes de cada um dos nossos colegas e irmãos, ministros do Senhor, que nos falou nessa manhã. Meus irmãos, há na história da igreja relatos importantes sobre pessoas que morreram. Nós encontramos a morte de Estevão, uma morte grave. Encontramos a morte de Policarpo, que foi queimado pelo fogo. Encontramos Justino, o mártir, também padecendo. E pulando um pouco a história, é possível encontrar John Hus em Constança sendo queimado. Podemos até mesmo pensar em Dietrich Bonhoeffer, que foi executado na Segunda Guerra Mundial. E mais recentemente, Luther Martin King, um grande idealista que também foi morto pelos seus ideais e por aquilo que pensava. Todos estes homens foram homens de Deus. Todos eles viveram intensamente o Evangelho e morreram por esse Evangelho intenso e poderoso. Mas há uma diferença entre a morte desses homens e a morte de outros milhares de homens com relação à morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos diante de um momento único na história em que, após a declaração de estar consumado, ele entrega o seu espírito ao Pai. O que o autor está dizendo é que o sacrifício ele acabou de ser realizado. Não há mais vida naquele corpo, não há mais sofrimento. E ao contrário do que muitos pensam, nesse momento Jesus não vai fazer um turnê, ele não vai fazer um passeio pelas regiões baixas da terra, mas a nossa teologia nos garante que é nesse momento que ele vai ser recebido pelo próprio Pai. E ele vai se entregar nesse momento de dor e o Pai vai lhe acolher. Ele vai passar alguns momentos com o Pai até se manifestar aqui entre os homens e até novamente ser levantado da terra. Foi um momento muito especial. Jesus ele tem controle de tudo, apesar de tanta fragilidade. Ele caminha pela rua, ele leva o pesado madeiro e ele se coloca naquele alto monte. Aquele monte, o Monte da Caveira, ele foi construído pelas habilidades do Logos de Deus. Foi Jesus que fez aquela montanha, foi Jesus que construiu aquele alto plano, foi Jesus que desenhou com as suas próprias mãos aquele local que seria considerado e que seria tido como o local do sacrifício. O pesado madeiro que ele teve que carregar, também ele próprio, o Senhor Jesus, foi quem soprou a semente que gerou a árvore que cresceu e que foi trabalhada pelo artista e foi desenhada aquela cruz que o recepcionou, lhe causando tanta dor. E nós pensamos também naquele metal duro, composto
e dele foi feito os pregos. Pois bem, esse metal também foi construído pelo Senhor na eternidade. E ele, de igual forma, soprou a semente que gerou a pequena planta, que produziu os espinhos e que agora os romanos usam para fazer-lhe coroa juntamente com os judeus e lhe aplicar sobre a cabeça. Ele é Senhor de tudo. Ele é Senhor do metal, Ele é Senhor daquela topografia, Ele é Senhor da árvore, Ele é Senhor do espinho. É a natureza que Ele próprio cria. Mas é a mesma natureza que geme. É o sol que escurece, provavelmente tempestade naqueles dias, ou naquele dia, naquele momento específico, e a terra se abala, porque o Criador do mundo, o Criador do universo, está passando por uma experiência que jamais homem algum experimentou. Quando os autores falam da morte de Cristo, eles usam palavras muito específicas. Quando Paulo vai falar desse momento, Paulo não usa a palavra remissão para expor o sentido real da agonia provocada por aquele momento. Ele não usa sequer a palavra expiação. O apóstolo Paulo usa uma palavra diferente, uma palavra que nós lemos por propiciação. A palavra é a palavra hilasterion. Ela representa tudo o que remissão representa. Ela significa tudo o que expiação significa. Mas propiciação, além de representar tudo o que as demais irmãs palavras significam, também propiciação significa o apaziguamento da ira de Deus. Meus irmãos, é no Gólgota, é naquele local que nós encontramos o ato mais público de Deus, porque em Romanos 3:25 nós lemos: ao qual Deus propôs. Se você tivesse tempo para analisar essa pequena palavra que aparece, a palavra propôs, em Romanos 3:25, você vai perceber que nesta palavra está a ideia de que Deus é o originador da graça. Cristo é a concretização da graça, e a morte de Cristo é a consumação desse sacrifício propiciatório tão especial e tão próprio que Deus nos oferece. Portanto, quando Paulo fala que Deus propôs, Paulo está dizendo que num local público, em que todos os homens poderiam ver, em absoluto nenhum ser humano em Jerusalém naquele dia deixou de contemplar, naquele local chamado local de caveira, o Filho de Deus que estava sendo assassinado. Foi, portanto, um ato público. Não é mais um ato escondido, como nas antigas dispensações, quando o sacrifício era realizado atrás de pesadas cortinas, quando o animal era imolado diante do ofertante e diante do sacerdote, que já em alguns momentos estava com os seus tornozelos cobertos de sangue, mas ninguém via, ninguém observava. Agora, meus irmãos, o véu desse templo é rasgado, literalmente, mas no altar da humanidade, no altar da Jerusalém que trai e mata o Filho de Deus, o Filho de Deus é visto por todos os seres humanos. A morte de Cristo foi o ato mais público de Deus. Todos os homens contemplaram, todos os homens viram. Nem todos haverão de se beneficiar, mas aqueles que se renderem haverão de receber a vida eterna. E aí o autor Paulo, ainda falando da morte de Cristo, diz: ao propor no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar Deus a sua justiça. O apóstolo Paulo, em Romanos 3:25, desenhando a morte de Cristo, ele fala: foi uma morte extraordinária, jamais vista, jamais comparada, que cumpre a justiça, que satisfaz a ira de Deus. E é necessário dizer que a ira de Deus aqui, que se encontra por trás da palavra hilasterion, não é a ira vingativa de homens,
mas é a santa justiça de Deus, é o seu santo atributo. A ira de Deus é um atributo santo, do Deus santo, que se manifesta contra a injustiça do homem. No palco da humanidade, o ato mais público aconteceu. O Filho de Deus se entregou e o seu sangue foi derramado. O sangue derramado não sobre o propiciatório, não sobre as lâminas de ouro do propiciatório, mas o sangue de Cristo foi derramado naquele lugar cruento, sujo, contaminado, mais desprezível, porque a forma da morte de Cristo para os romanos era a forma mais desprezível de morte, para que Deus manifestasse a sua justiça. Brilhantemente, os nossos irmãos, colegas do ministério, expuseram a aplicação desta salvação. Aquele, meus irmãos, que se dobra diante do Salvador, que reconhece essa morte extraordinária, que reconhece o seu pecado e que se arrepende dele, alcança a virtude eterna, alcança a felicidade, alcança a salvação. Nesse instante, o bendito Cristo, o Cordeiro de Deus, ele não está revoltado com o Pai. Ele está dizendo: meu Pai, receba o meu espírito. A parte que me cabia, acabei de cumpri-la. A minha obra foi realizada. Agora é obra da Trindade. E a Trindade, economicamente, ela começa a trabalhar após a morte de Cristo. E ela trabalha sempre visando a sua própria honra, a sua própria graça, mas fundamentalmente para salvar o eleito. Não importa onde esse eleito haverá de aparecer, não importa quando, não importa quem seja, o Senhor haverá de mover os céus e a terra para alcançar do primeiro ao último dos seus eleitos, de tal forma que nenhuma das suas ovelhas haverá de lhe escapar. Que Deus nos abençoe. Amém.